Oi, pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Olha, o material que a gente tem em mãos hoje é fascinante. É uma palestra do professor Antônio Máspoli de Araújo Gomes sobre pesquisa em teologia, mas assim, a discussão aqui vai muito além, sabe? É sobre como a gente constrói conhecimento e a diferença, que é brutal, entre só decorar coisas e ser de fato inteligente. Exatamente. O professor Máspoli, ele traça um contraste que serve para qualquer área, qualquer uma. De um lado, o que ele chama de teologia da memória. Que é o quê, basicamente? É o puro repetir. Repetir o que já foi dito sem mudar uma vírgula. E do outro lado, tem a teologia da inteligência, que é o oposto. É usar o que se sabe para resolver problemas, para dialogar com o agora. E a nossa missão aqui é mergulhar fundo nisso. Vamos tentar entender por que essa repetição pode ser uma armadilha e, mais importante, que habilidades a gente precisa para transformar informação em conhecimento de verdade. Vamos nessa! Para a gente começar, a palestra já abre com uma história ótima que ilustra perfeitamente essa tal teologia da memória. É sobre um professor já com 70 anos que se orgulhava de usar o mesmo caderno de anotações da época em que ele era aluno. É uma imagem muito poderosa, né? Para ele, o conhecimento era tipo um objeto estático, algo para ser guardado e repetido sem erros. A palestra conta que um dia os alunos fizeram uma brincadeira. Ah, já imagino. Misturaram as folhas do caderno dele, que já estavam todas soltas, e o resultado? Ele não conseguiu continuar a aula. Sem o roteiro exato, o conhecimento dele se desfez. Peraí, ele parou a aula por causa disso. Nossa, é incrível. Sem o script, na ordem certinha, o saber dele simplesmente sumiu. Isso me lembra na hora, sabe? Aquele conceito de educação bancária. Do Paulo Freire. Sim, que o professor Máspoli também cita. Aquela ideia de que o professor deposita o conhecimento na cabeça do aluno. E o aluno saca no dia da prova. Exato. É uma transação. Não tem criação, não tem pergunta nova. O valor está na cópia fiel. E tem uma ironia histórica nisso, que o autor aponta. Lá no século XIX, os protestantes trouxeram para o Brasil um modelo de educação que era focado na inteligência. Ah, é? Sim, mas com o tempo, por um processo de aculturação, eles mesmos regrediram para esse modelo da memória, da repetição. Sólida. A gente não corre o risco de perder a essência se todo mundo começar a reinterpretar tudo o tempo todo? Essa é a grande tensão, né? E a resposta que a palestra dá não é jogar a tradição fora, é dialogar com ela. A memória é fundamental, é o nosso HD. O problema não é ter o caderno, é ser refém do caderno. A educação bancária transforma o aluno num cofre. Entendi. Já a educação pela inteligência quer que o aluno seja um investidor, que ele pegue esse capital inicial e multiplique, aplique em coisas novas. A armadilha não é a memória, é a idolatria dela. Ok. A memória como ponto de partida, não de chegada. Faz tudo sentido. Então, se essa é a armadilha, qual é a alternativa? É aí que entra a tal da inteligência, né? Sim, e a definição que o professor Máspoli usa é genial de tão simples. Inteligência é a capacidade de resolver problemas. Ponto final. E para ilustrar, ele conta outra história fantástica. A do hospício. Essa mesma. Um homem tem o pneu do carro furado bem em frente a um hospital psiquiátrico. E aí ele desce, vai trocar o pneu e, por descuido, deixa os 4 parafusos da roda caírem num bueiro. Imagina a cena. Ele ali parado sem saber o que fazer. E um dos internos do hospício, que estava vendo tudo da janela, desce e dá a solução. Ah, essa parte é muito boa. O interno chega e fala tipo, é simples, tira um parafuso de cada uma das outras 3 rodas. Assim, cada roda fica presa com 3 e você pode seguir viagem até o borracheiro. É genial. E o motorista, chocado, vira e pergunta como ele, sendo louco, pensou naquilo. A resposta é brilhante. Eu sei. Eu sou louco, mas não sou idiota. Ah, não. Eu sou louco, mas não sou idiota. É sensacional. Isso resume tudo, né? O motorista provavelmente sabia muito mais sobre carros, tinha mais informação depositada, mas na hora de resolver um problema real,
Quem usou inteligência de verdade foi o interno. E essa capacidade de resolver problemas não vem de um lugar só. A palestra fala de outros caminhos, como a experiência, a sabedoria popular. Sim, o exemplo das avós é perfeito. Exato. Nossas avós que mandavam comer laranja com a feijoada, elas não sabiam explicar a bioquímica da vitamina C, Não faziam ideia. mas elas sabiam que funcionava. A ciência levou anos para comprovar o que a experiência já ensinava. E além da experiência, o texto fala de outra coisa que a gente costuma ver com maus olhos: o ensaio e erro. Exatamente. O exemplo clássico, Thomas Edison e a lâmpada. A fonte diz que foram mais de 2.000 experiências que deram errado. 2.000? E a cada erro, ele anotava: estou diminuindo a margem de erro. O autor até faz uma provocação, ele diz que o medo de errar é a camisa de força da teologia. E de qualquer área, na verdade. É curioso. A gente celebra o Edison, mas no nosso trabalho, na faculdade, errar é quase proibido. Pois é. E a palestra ainda menciona o insight e a intuição. Certo. Mas o ponto principal que o autor reforça é que nada disso funciona no vácuo. Não é mágica. Depende de disciplina, de trabalho duro, de repertório. Pesquisa é um processo. Tá, então a gente entendeu os motores da inteligência. Mas, e na prática? Se alguém quer ser esse pensador da inteligência, o que essa pessoa precisa desenvolver no dia a dia? A palestra vai exatamente para esse ponto. E o primeiro passo é uma mudança de foco. É sair do abstrato e aterrissar no presente. Ele usa uma frase forte. O desafio não é se preocupar com o que Jesus come lá no céu, mas sim com o que os pobres não têm para comer aqui na Terra. Uau, é bem direto. A ideia é que o conhecimento tem que responder às perguntas de agora, né? Sim, e para isso o texto lista uma série de habilidades. É quase um kit de ferramentas. E quais seriam? A primeira é a capacidade de analisar o contexto, ou seja, entender as variáveis sociais, econômicas, históricas por trás de um fato. A segunda habilidade é saber conviver com a crise de paradigmas. Essa parece difícil. Como que alguém faz isso sem se sentir totalmente perdido? A pista está na própria palavra crise. Em grego, crises é decisão, julgamento. A ideia é ver uma crise não como o fim do mundo, mas como um momento que força a gente a criar novas respostas. É desconfortável, mas é o que move as coisas para frente. Faz sentido. Encarar a incerteza como parte do processo. Qual a próxima? Desenvolver objetivos altruístas. Isso é um ataque direto àquela figura do especialista na Torre de Marfim, sabe? A palestra parafraseia Milton Nascimento para dizer que o teólogo vai onde o povo está. O conhecimento precisa se engajar com a vida real das pessoas. E por último, ele fala de hermenêutica. Essa palavra assusta um pouco. Mas o conceito é simples. É a arte da interpretação. É a habilidade de pegar textos ou tradições antigas e fazer eles conversarem com o mundo de hoje, sem anacronismo. É ser uma ponte entre o passado e o presente. Entendi. É como ser um tradutor cultural. É um perfil bem completo. Sim, e ele ainda fala em ter rigor para substituir o achismo, e em simplicidade e prudência. Certo. Um profissional que une profundidade intelectual com conexão com a realidade. Tem um outro ponto na palestra que eu achei muito interessante. Aquela suposta briga entre fé e razão. Ah, sim. E o professor Maspoli desmonta essa ideia de um jeito muito elegante. Ele argumenta que a crise de verdade nunca foi entre fé e razão. A crise sempre foi entre razão e ignorância. Razão e ignorância. Exato. Para ele, a fé não é um obstáculo, é uma porta de entrada. Ele cita Santo Agostinho: eu criei, por isso compreendi. A fé, nesse sentido, é o que te move a usar a razão para superar a ignorância. E ele amarra tudo isso com a nossa realidade aqui no Brasil, né? É uma crítica bem direta. Muito direta. Ele mostra um dado. A grande maioria dos livros de teologia publicados no Brasil são traduções. Nossa! Isso, para ele, é um sintoma claro de que a gente está operando no modo memória, no modo papagaio. Estamos importando respostas para perguntas que nem sempre são as nossas. Exatamente. É a reprodução de um conhecimento que não nasceu do diálogo com a nossa realidade. Mas por que será que isso acontece? É falta de incentivo? É mais cômodo? A palestra sugere que é um ciclo. A gente se acostumou a ser consumidor de ideias,
não produtor. Falta talvez aquela coragem de errar do Edison. É mais seguro traduzir um autor alemão do que arriscar uma reflexão original sobre, sei lá, os problemas de uma cidade brasileira. E ele dá um contra-exemplo, né? Sim, a teologia da libertação. Ele diz que foi a única teologia autenticamente brasileira, porque ela não nasceu numa biblioteca, mas do diálogo direto com a realidade social e política daqui. Foi um ato de inteligência, nesse sentido que a gente está discutindo. É um chamado poderoso para a gente deixar de ser só consumidor e virar produtor de conhecimento, usando a nossa inteligência para as nossas questões. Exatamente. É um convite para construir uma reflexão brasileira, seja na teologia, na sociologia, na tecnologia, que nasça daqui para servir aqui. Uau! A nossa análise de hoje nos levou de um professor preso a um caderno antigo a um chamado para um conhecimento que seja dinâmico, engajado e corajoso. A grande virada de chave, parece, é parar de perguntar só o que já foi dito sobre isso e começar a perguntar o tempo todo o que isso significa para nós, aqui e agora. Para fechar, o professor Maspoli deixa uma reflexão citando Victor Hugo sobre o futuro. Ele diz que o futuro, para os fracos, é o inatingível. Para os tímidos, é o desconhecido. Para os bravos, é a oportunidade. Fica então a provocação. Nos nossos campos, na nossa vida, estamos agindo como pessoas fracas, com medo de tentar, como pessoas tímidas, com medo do novo, ou como pessoas bravas, que veem nos problemas de hoje a oportunidade de criar as respostas de amanhã. Estamos presas aos nossos cadernos antigos ou estamos tentando resolver os problemas que estão bem na nossa frente?